Olá, seja bem-vindo ao curso Funções Matemática e Estatística Condicionais. Neste curso, você irá aprender funções de matemática e estatística condicionais, como soma C, soma Cs, média C, média Cs, conte C, conte Cs e ordem EQ. Vamos agora para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho. Vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Bem, agora vamos ver algumas funções de matemática e estatística que utilizam critérios. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma coluna de pacote de viagens, que está na coluna B, e na coluna C, os valores de vendas. Então, eu vou clicar na célula G10. Como nós vamos fazer muita referência à área de pacote e área de venda, em vez de toda hora a gente ficar marcando, já foi criada aqui uma região nomeada. Vou mostrar para vocês. Vou clicar na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, vou clicar em Gerenciador de Nomes. E aqui nós temos a área chamada Pacote, que vai do B5 ao B52. E a área nomeada como Venda, que vai do C5 até o C52. Então, isso é para facilitar, em vez da gente ficar marcando, como vamos fazer muita referência a essas áreas, nós vamos usar essas regiões nomeadas. Vou fechar aqui. Então, lá no G10, precisamos criar uma função que mostre o total de vendas desde que o pacote seja Buenos Aires. Então, aqui a gente vai usar a função soma C. Então, essa é uma função matemática. Então, ele soma usando critérios. Então, adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Duplo clique. Aqui ele abre a estrutura da função, onde nós temos intervalo. Então, intervalo é onde ele vai pesquisar o critério, ponto e vírgula. O critério, que é o que a gente quer que ele vá localizar, ponto e vírgula, e o intervalo de soma. Intervalo de soma é sempre o valor numérico, é onde ele vai calcular. Então, no nosso caso, o nosso intervalo seria o pacote. Então, em vez da gente vir aqui e marcar do B5 até o último item, nós já criamos uma região nomeada. Então, vamos usar o F3, que abre o colar nome, e nós vamos pegar aqui a região chamada pacote. Viram que ali já ficou em destaque, e ali ele já pegou do B5 ao B52. Então, essa é a vantagem de se dar nome para a região. Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério? Nosso critério, a gente quer que ele some desde que o pacote seja Buenos Aires. Então, vou dar um clique no F10. Se quisesse também, você poderia colocar entre aspas e digitar o texto Buenos Aires.
É sempre bom trabalhar com variáveis, que fica mais fácil. Caso altere, você já altera somente uma célula. Nunca peguem conteúdo da base de dados, porque isso pode se alterar. Ponto e vírgula. E o que a gente quer somar? No nosso caso, é a venda. Aqui também, em vez da gente ficar marcando, nós já vamos usar a região nomeada. Então, F3, e aqui pegar a região chamada venda. Viram que ele já coloca em destaque também a venda numa outra cor, e ele já sabe que a venda é do C5 até o C52. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, a função ali já ficou soma C, pacote, que ele já sabe que é isso aqui, F10, que é o critério, então ele só vai somar se for exatamente igual a isso, e o que nós queremos que ele some, que é os valores, que no nosso caso é a região que chamamos de venda. Vou arrastar pela alça até a linha 16. E ali ele já me deu a soma só do Buenos Aires. Então, ali ele pegou pacote, qual é o critério? F10, venda. Se eu for na célula de baixo, pacote, viram que o critério, ele já sabe que agora é para pegar Lisboa, que é o F11. E somou quem? Venda. E ali me mostrou o total só do Lisboa. Depois de Londres, Madrid, Nova York e assim sucessivamente. Aqui, se eu selecionar lá embaixo na barra de status, ele já me mostra a soma, que bate com esse conteúdo aqui. Aqui é uma fórmula normal, uma soma de quem? De todas as vendas. Média. Então, vou clicar agora no H10. Aqui precisamos obter a média aritmética só de quem o pacote é Buenos Aires. Então, aqui vamos ter que usar também uma função que utilize critério. Aqui é uma função estatística que é igual média, não pode esquecer do acento, média C. Então, aqui ele vai calcular a média aritmética especificada por uma dada condição ou determinados critérios. Então, vou dar um duplo clique. Média C tem a mesma estrutura, qual é o intervalo, qual é o critério e qual é o intervalo da média. Lembrando, intervalo da média é sempre numérico. Então, qual é o nosso intervalo? Pacote. Como demos o nome, F3, e no colar nome, vamos pegar lá pacote. Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério? F10, ou entre aspas, você digitaria ponto e vírgula. E qual vai ser o nosso intervalo de média? A venda. Então, F3, venda, ok. Viram que já ficou em destaque o pacote, a venda. Fecho o parênteses e efetuo a entrada. E ali ele já calculou a média só de quem atendeu o critério, que é Buenos Aires. Se eu arrastar até a linha 16, já tirou a média do pacote Lisboa, que a variável é o F11, depois do Londres, que é o F12, e assim sucessivamente. Vou clicar no I10 e aqui a gente quer saber o número de ocorrências que nós tivemos de cada pacote. Então, aqui nós vamos usar
também uma função estatística, que é o conte.c. Então, ele vai contar o número de células não vazias que corresponde a uma determinada condição. Então, duplo clique. Viram que o conte.c ele só tem 2 itens: intervalo, ponto e vírgula, e critério. Então, qual é o nosso intervalo? Pacote, que a gente só quer contar, né? Quantos pacotes a gente tem igual a Buenos Aires. Então, ponto e vírgula. E qual é o nosso critério? F10. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Vou arrastar para baixo. Então, ali ele já contou quantas ocorrências tivemos de Buenos Aires, quantas ocorrências tivemos de Lisboa, de Londres e assim sucessivamente. Se eu selecionar do I10 até o I16, lá embaixo ele já me mostra a contagem total, olha lá, 48, que é esse soma aqui. E aqui, no I7, nós já temos lá a função conte valores para ele contar quantos pacotes a gente tem. Então, bateu, aqui tudo separado e aqui o total geral. Aqui no J10, nós vamos usar uma função também estatística, que é o ordem.eq. Esta função ela não é uma função que utiliza critério. Aqui a gente vai usar para finalizar aqui o nosso exemplo. Então, ali a gente quer ranquear, quer dizer, queremos saber qual é o pacote que foi o primeiro colocado dentre os valores de venda, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, e assim por diante. Aqui também já tem uma formatação condicional que vai colocar em destaque o primeiro, o segundo e o terceiro melhor ranqueado. Então, ele vai colocar numa cor diferenciada para a gente ver. Então, aqui eu vou usar a função igual ordem.eq. Então, aqui, ó, esta função ordem.eq retorna a posição de um número em uma lista de números, seu tamanho em relação a outros valores da lista. Se mais de um valor tiver a mesma posição, será retornada a posição mais elevada do conjunto de valores. Então, eu vou pegar a função ordem.eq, a estrutura é número, ponto e vírgula, referência, ponto e vírgula, e ordem. Então, qual é o número? No nosso caso, é o total, que é o G10. Ponto e vírgula, onde ele vai analisar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, na referência de todos os totais, que vai do G10 ao G16. Como nós vamos copiar para baixo, temos que fixar. F4. Ponto e vírgula e a ordem. Então, na ordem, classifica o número como se a referência fosse uma lista em ordem decrescente, quando a gente usa o zero. E classifica o número como se a referência fosse uma lista em ordem crescente, que é o 1. No caso, queremos o decrescente. Então, quero saber o primeiro maior valor, o segundo, o terceiro. Então, por isso que é o 0, que é uma ordem decrescente. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Vou arrastar até a linha 16 e ali ele já ranqueou. Então, lá, o primeiro maior valor de venda
é Paris. Como já tem a formatação condicional, por isso que ele colocou esse amarelo. O segundo maior valor, que é Londres, e o terceiro, que é Roma. Aqui na formatação condicional, só está colocando em destaque o primeiro, o segundo e o terceiro. Qualquer mudança que temos na base, então, por exemplo, eu vou lá onde tem Lisboa, o valor da venda está 3 mil. Eu vou alterar para 50 mil. Efetua a entrada, viu que já mudou o total, já mudou a média e, por consequência, já mudou também o ranking. E já mudou também lá o número de vendas se a gente mudar algum, né? Vou mudar aqui, ó, por exemplo, o B5. Vou colocar Lisboa. Quando eu faço a entrada, viram que já mudou, total. Vou desfazer para voltar para o padrão. E aqui já aprendemos as funções soma C, média C, conte.C e ordem.eq. Vamos clicar na guia de planilha, funções 2. Agora vamos ver também algumas funções de condições que trabalham com mais do que um critério. Então, aqui no caso, precisamos saber quantas ocorrências que a gente tem de uma determinada passagem e uma companhia aérea. Precisamos também ter uma soma da passagem selecionada e a companhia aérea. E também queremos saber a média baseado na passagem e na companhia aérea. Então, aqui nós vamos trabalhar com mais do que um critério. Só para vocês verem, para a gente não ficar selecionando, aqui nós também temos áreas definidas com nomes. Então, se eu for lá em fórmulas, no gerenciador de nomes, nós temos passagem, que é a coluna B, então vai do B5 ao B22, companhia aérea, que vai do C5 ao C22, e valor, que vai do D5 ao D22. Então, em vez da gente ficar selecionando, vamos trabalhar com as regiões nomeadas. Aqui no G5 já tem uma validação, onde ele pega uma lista, e na companhia aérea, que é o H5, também já tem uma validação, onde ele está pegando a respectiva lista também. Então, vou clicar no H7 e aqui nós vamos ver a função estatística, que é conte.sys. Então, conseguimos trabalhar com mais do que um critério. Então, igual conte.sys. Então, conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Aqui, ele abre a estrutura da função conte.sys, onde ele tem intervalo de critério 1, qual é o critério 1, ponto e vírgula, né, que é o separador. Depois, intervalo de critério 2, qual é o critério 2. E aí podemos ter até 255 critérios. Então, no nosso caso, qual é o nosso intervalo de critério 1? F3, passagem. Ok. Então, ali ele já selecionou do B5 ao B22. Ponto e vírgula. Qual vai ser o nosso critério? O nosso critério, nós vamos informar na célula G5, que vai ser uma variável.
tanto que a pessoa vai escolher na lista, então essa troca vai ser dinâmica. Ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de critério 2? F3, companhia aérea. Ponto e vírgula. Qual vai ser o nosso critério 2? O H5, que também é uma lista variável que a pessoa vai selecionar. Se tivesse mais, ponto e vírgula, iria criando outros critérios. No caso, fecho o parênteses e efetuo a entrada. Por enquanto, está dando zero, porque não selecionamos nada no G5 ainda. Vou clicar no H8. E aqui vou usar a função matemática soma Cs. Então, consigo somar usando mais do que um critério. Então, igual soma Cs. Então, adiciona as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. E aqui ele abre a estrutura, intervalo de soma. Então, aqui no soma Cs, primeira coisa que ele pede é o que você vai somar, quer dizer, onde estão os valores numéricos, que no nosso caso, F3 é valor. Então, ali ele já seleciona do D5 ao D22. Ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de critério 1? F3, passagem. E ali ele já marca do B5 ao B22. Ponto e vírgula. Qual é o nosso critério? Nosso critério é o G5. Ponto e vírgula, porque temos outra condição. Qual é o nosso intervalo de critério? 2. F3, companhia aérea. Ponto e vírgula. E qual vai ser o nosso critério da companhia aérea? O que está no H5. Se tivesse mais, iria informando. Intervalo de critério 3, qual é o critério 3? Fecho o parênteses e efetuo a entrada. Então, ainda não tem valor, porque não escolhemos nada. E agora, no H9, também vou fazer a média. Então, aqui nós vamos usar a função média Cs. Então, também consigo tirar a média trabalhando com mais do que um critério. Então, descobre a média aritmética das células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Duplo clique. Primeira coisa que ele pede é qual é o intervalo da média, quer dizer, onde estão os valores numéricos para ele calcular. F3 e, no nosso caso, valor. Então, ele já marcou ali do D5 ao D22. Lembrando, se não tivesse nomeado, você teria que marcar, selecionar. Ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de critério 1? F3, passagem. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é o que está no G5. Ponto e vírgula. Qual é o nosso intervalo de critério 2? F3, companhia aérea. Ponto e vírgula. E qual é o nosso critério? O H5, que é a nossa variável que nós vamos informar para que ele identifique. Se tivesse mais, intervalo de critério 3, qual é o critério 3? E assim por diante. Fecho os parênteses, efetua a entrada, está dando divisão por zero, porque não selecionamos nada. Agora, eu vou clicar lá no G5, e lá, como já tem a lista, eu vou escolher África. Companhia aérea, eu vou escolher TAP.
Aqui do lado esquerdo, nós temos uma formatação condicional para ficar mais fácil para vocês identificarem o que foi selecionado. Então, ele já selecionou todo mundo que é África e que a companhia aérea é TAP. E aqui ele já contou quantas ocorrências a gente tem de África e que a companhia aérea é TAP. Embaixo ele já mostrou a soma só de quem a passagem é África e a companhia aérea é TAP. E embaixo, no H9, já calculou a média só de quem a passagem é África e a companhia aérea é TAP. Aqui, só para vocês verem como é dinâmico, se eu vier aqui escolher SAA, ele já identificou mais um lá da África, que é uma outra companhia aérea. E só temos um. Se eu vier aqui e escolher TAM, viram que na África a gente não tem. Eu vou escolher aqui América do Sul. Então, ali ele já colocou em destaque todo mundo que é América do Sul e que a companhia aérea é TAM. Se eu vier aqui escolher Europa, e aqui eu vou escolher Air France, já colocou em destaque todo mundo que é Europa, então aqui ele já contou, já calculou a soma e a média, usando o critério de passagem e companhia aérea. Se eu vier aqui colocar TAP, já identificou mais um. E América do Norte, e aqui eu vou escolher American Airlines. E ali ele já colocou em destaque todo mundo que a passagem é América do Norte e que a companhia aérea é American Airlines. Então, ele já mostrou quantas ocorrências, a soma só de quem a passagem é América do Norte e a companhia aérea é American Airlines, e a média só de quem a passagem é América do Norte e a companhia aérea é American Airlines. Então, aqui já aprendemos também a função conte Cs, soma Cs e média Cs. Então, essas funções permitem que a gente trabalhe com mais do que um critério. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático deste curso, faça o mesmo agora. É importante que você memorize e pratique o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1, calcular o total de vendas por pacote e vendedor. Lembrando que você já vai ter 3 áreas nomeadas para pacote, vendedor e valor de venda. Boa sorte e nos vemos na resolução do exercício.